Fala galerinha, beleza? Então, estamos voltando hoje aqui para falar com vocês na continuidade sobre o conjunto dos números inteiros, potências, tá? Pessoal, no vídeo passado deu para perceber que ficou um barulho um pouco estranho ao redor da minha voz. É porque eu estou gravando o vídeo numa sala de aula, tá totalmente vazia e consequentemente tem um eco da sala de aula porque eu estou gravando diretamente com o microfone do computador. Ainda não temos à disposição as novas tecnologias que outros professores usam, mas se Deus quiser, no futuro a gente vai conseguir poder gravar as coisas com uma qualidade melhor para vocês. Em todo caso, espero que a minha explicação compense essa falha técnica. Beleza? Então vamos lá. Então pessoal, falando de potência. A potência seria uma forma abreviada de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Então, ó, eu tenho aqui, isso daqui é a minha potência. E esse expoente aqui, ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, se o expoente é 3, significa que a base será multiplicada por ela mesma 3 vezes. Se a base é 7, então é 7 vezes 7 vezes 7. Vê, não é complicado, pessoal. É só a gente prestar atenção que a gente consegue resolver rapidinho. Então, ó, nessa operação aqui, como já foi dito, o nome é chamado de potenciação, a potência indica o produto de fatores iguais, que seria, no caso aqui, 7 vezes 7 vezes 7. A base, o fator que se repete, então a base aqui é o 7, é o caboclo que vai estar se repetindo. O expoente indica quantas vezes a base se repete como fator, como eu já falei para vocês. Então aqui ó, nós temos 2 ao cubo. Então o 3 indica quantas vezes a base, que é 2, vai se repetir. 1, 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Portanto, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá bom? Olha aqui, ó. Olha só esse exemplo. Menos 1 elevado a 4. Olha o expoente novamente. O que indica o expoente? É a quantidade de vezes que a gente vai repetir a base. Então, a base é menos 1, nós vamos repetir 4 vezes. Tá? Ó, sinais iguais na multiplicação, positivo, lembra disso. Aí aqui eu vou ter um sinal positivo, aí eu vou ter um positivo e um sinal negativo. Então, sinais diferentes vai dar o quê? Então, quando eu fizer essas duas operações aqui, vai dar um sinal negativo. Aí eu vou ter 2 sinais negativos de novo. Então, 2 sinais negativos são sinais iguais, o resultado vai ser positivo. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Portanto, menos 1 elevado a 4 dá 1 positivo. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai revelar um segredinho aqui para vocês. Vamos aos casos particulares. Ó. A potência de expoente 1, ou seja, de primeiro grau, é igual à base. Então, toda vez que eu tiver uma base elevada a expoente 1, a gente só faz repetir a base. Não importa quem seja a base, seja uma letra ou seja um número. Se o expoente for 1, basta repetir. Na verdade, sempre o expoente vai estar aqui oculto, quando for esse 1zinho, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Ó, toda a potência de base 1 é igual a 1. Então, ó, se a tua base for 1, não importa quem seja o expoente, o resultado sempre vai ser 1. Por quê? Porque o expoente indica quantas vezes a gente vai pegar a base e vai multiplicar por ela mesma. Então, se eu tenho a base sendo 1, vai ser 1 vezes 1. Nesse caso, aqui eu tenho 1 elevado a 17. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E não importa quantos números tenha, o resultado sempre vai dar 1. Então, perceba que esses pequenos detalhes, esses casos particulares, ajudam a gente a resolver alguns problemas mais cabulosos, mais tenebrosos. Tá bom? Toda a potência de base 0 é igual a 0. Então, ó, não importa qual seja o valor do expoente.
não importa qual seja. Se a base for 0, o resultado vai ser 0. Por quê? Pelo mesmo motivo em cima. Se eu pegar 0, opa, ficou meio feio. Se eu pegar 0 e multiplicar por 0, vai dar o quê? Vai continuar dando 0. Se eu pegar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, vai continuar sendo 0, pessoal. Por isso que nós temos essa regrinha que eu vou chamar desse jeito, tá bom? Toda potência de expoente par é positivo. Olha que interessante. Agora há pouco nós tínhamos um número menos 1 elevado a 4. E eu mostrei por que vai dar positivo no final. Agora, para a gente não ter que ficar fazendo, escrevendo todo o número, que vai demorar bastante, basta a gente lembrar a regra. Ó, se a base é negativa, mas o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, como eu tenho aqui menos 2 elevado à quarta, isso aqui significa que eu vou pegar o menos 2 e eu vou multiplicar por ele 4 vezes. Eita, que está ficando cada vez mais feio. Pessoal, não esqueçam, por favor, que eu estou usando o mousepad. A minha coordenação motora não é tão boa. Mas aqui é para a gente tentar entender um pouquinho. Quem sabe uma caligrafia não resolva, né? Então, eu vou multiplicar aqui, 4 vezes, tá bom? Então, como a minha base é negativa e o meu expoente é par, o meu resultado aqui final vai ser positivo. Aí eu vou ter o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá bom? 16 positivo no caso. Então, perceba que não é complicado. Basta um pouco de atenção que a gente consegue resolver. Olha essa outra situação. Aqui já é o inverso dessa anterior. Toda potência de expoente ímpar mantém o sinal da base. Então, ó, não importa o sinal da base. Se o expoente for ímpar, esse sinal vai se repetir. Nesse caso que eu tenho 3 ao cubo, significaria o quê? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como o sinal da base é positivo, o sinal aqui se repete. Esse caso aqui, ó, mais 2 elevado a 5. Então, não importa qual seja a base. O fato do expoente ser ímpar, esse sinal vai se repetir. Como ele era positivo, repetiu um número positivo. Olha esse caso aqui, ó. Minha base é negativa, meu expoente ímpar. Então, nesse caso, como o meu expoente era ímpar, o meu resultado final vai ficar negativo. Tá bom? Vê como é simples, pessoal? É super tranquilo. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Toda potência de base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1 unidade. Então, essa daqui é outra pegadinha que geralmente surge nas expressões, para ver se a gente consegue lembrar essas regrinhas. Então, não importa quem seja a minha base. Se o meu expoente for 0, o resultado é 1, tá? Não importa qual seja ela. O único critério é que a minha base não pode ser 0. Então, aqui não pode ser 0. Tem que ser qualquer valor de 0, diferente de 0. Como é o caso aqui, ó. 5 elevado a 0, 1. Menos 72 elevado a 0, 1. Ah, professor, mas aqui está o negativo. Mesmo estando negativo, não é isso que importa. O que eu estou olhando aqui é o meu expoente. Se o meu expoente é 0, o meu resultado é 1. Poderiam até bagunçar com você e colocar lá 893 elevado a 0. Quanto que vai dar isso daqui? Aí você vai ficar perdido. Putz, faltei nessa aula. Calma, gente, não se preocupa. Isso daqui vai dar 1. Isso é só uma pegadinha, tá? Aí nós temos aqui, ó, realmente, A elevado a 4 dividido por A elevado a 4 seria o quê? Repete a base, subtrai os expoentes. Eu vou explicar isso aqui na próxima aula. 4 menos 4, 0. Então, A elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Isso porque A quarta dividido por A quarta é igual a 1. Mas isso eu vou explicar na próxima aula, beleza? Vamos continuar aqui. Pessoal, essa daqui é importantíssima. Muita gente tem problemas nessa daqui, ó.
toda a potência de expoente negativo é igual ao inverso da base. Então, ó, apareceu um expoente negativo, meu Deus, ferrou. E agora, como é que eu vou fazer? Pessoal, a gente tem que lembrar que aqui embaixo, quando for um número inteiro, aqui embaixo nós temos denominador 1, mesmo que esse número não esteja aparecendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter essa operação. Ó. Então, o meu denominador vai passar a ser numerador e o meu numerador vai passar a ser denominador. Quando eu fizer isso, o sinal do meu expoente altera. Ele vai mudar. Então, se eu tiver um sinal negativo, quando eu fizer essa inversão, meu sinal vai ser positivo. Se ele tiver positivo, quando eu inverter, ele vai ficar negativo. Olha o exemplo aqui, ó. 5 elevado a menos 2. Eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 5. Não esquece que aqui embaixo nós temos 1. Então, vai ficar 1 sobre 5. E o sinal do 2, que era negativo, vai ficar positivo. 5 ao quadrado, 25. Professor, e se eu já tiver um número diferente no denominador? Mas é a mesma ideia, tá, pessoal? Você vai pegar a sua fração aqui e você vai invertê-la. O que é denominador vai ser numerador, o que é numerador vai ser denominador. E o teu expoente, que era negativo, vai passar a ser positivo. O único detalhe que não podemos esquecer é que esse expoente ele vai pertencer tanto ao 7 quanto vai pertencer ao 5. Então, 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Então, a última situação que nós temos aqui é sobre a potência de base 10. Toda a potência de base 10, escrevemos à direita da unidade quantos zeros, quantos forem as unidades do expoente. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 ao quadrado. O meu expoente é o número 2. Então, eu vou escrever 2 zeros na minha base. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Ó, e o que é o 100? É o 10 ao quadrado. 300 mil. O que é o 300 mil? É o 3 vezes 100 mil. Aí, o que eu tenho? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou colocar no lugar do expoente aqui, ó, 10 elevado a 5. Então, a quantidade de zeros indica o número, o valor do meu expoente. Ou o valor do meu expoente vai indicar a quantidade de zeros que eu vou precisar usar. Tá certo, pessoal? Vê que não é complicado. Precisa só um pouquinho de atenção e de treino. O mais importante é treino. Se a gente treinar, com certeza a gente vai conseguir resolver qualquer tipo de problema. Beleza? Te agradeço. Qualquer coisa, só mandar a dúvida. Desde já agradeço e até a próxima.